Igreja, vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos entregar o homem de Deus nas mãos do nosso Deus, porque Ele não tem nada para nós, mas o nosso Deus é quem tem e vai colocar no seu lábio a palavra para o meu e para o teu coração. Amém, irmãos? Oramos. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Deus e meu Pai, nós estamos com a oportunidade desta noite de ouvir a tua voz, a tua palavra, pelo instrumento que tu preparou nessa noite, com essa incumbência, Deus, essa responsabilidade para falar com o teu povo. Abençoa o teu filho, Pai, derrama a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, cobre ele com tuas potentes mãos. Usa o teu filho, Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça, com poder, autoridade e com unção do céu, em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo amém. Glória a Jesus, salve amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Jesus. Me sinto, irmão, privilegiado de retornar a esta casa, onde eu me reconciliei. Posso dizer que eu sou filho dessa congregação. Estamos emprestados ali no Jardim Guanabara 2. Até segunda ordem, irmão, a gente continua por lá. Papai falar que é para retornar. Já tem a aprovação do pastor, amém? Se coloque de pé, irmãos, no nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Ao nosso pastor Salim, homem de Deus. Todas as vezes que a gente sai para ministrar, a gente chama o pastor local de meu pastor. E o pastor Salim, irmãos, ele é uma bênção de Deus. O irmão Augusto também chamo de meu amigo, porque ele realmente é meu amigo. E a gente compartilha a experiência que a gente tem com o Senhor, né, irmãos? Todos acharam? E diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O versículo 7, toda a igreja, por favor, no 3. 1, 2, 3. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura. Glória a Jesus. Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Jesus. Quando o irmão Augusto lançou o convite, irmão, a minha pessoa,
Eu sou ainda daqueles pregador antigos, irmãos, que costuma pedir a palavra de Deus ao Senhor, uma direção para que a gente vá transmitir para a igreja, que é uma responsabilidade grande. E o Senhor, irmão, me conduziu a esse texto, livro de 1 Samuel 16. Eu acredito que é um texto bastante conhecido da igreja. O livro, irmãos, de 1 e 2 Samuel, originalmente ele era um livro só. Após a primeira transliteração da Bíblia hebraica no ano de 1517, houve a separação do livro, e a Septuaginta e outras traduções mantiveram esse costume, e hoje nós temos em nossas mãos o livro de 1 e 2 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, irmãos, o livro de 1 Samuel, ele faz menção detalhadamente entre a transição do período de juízes até o período dos reis de Israel. O profeta, aleluia, profeta Samuel, ele foi juiz naquele período, ele foi também sacerdote e foi profeta. Alguns atribuem a autoria do livro a Samuel, mas nós sustentamos a base, teologicamente falando, que os autores de livro de 1 e 2 Samuel foi o profeta Samuel, profeta Natan e profeta Gade. Os irmãos pegar como referência 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 27, está lá escrito. E eu acho, irmãos, esse livro em si, irmãos, para nós, estudiosos da palavra, em especial capítulo 16, irmãos, de grande importância para nós cristãos. Por quê? Livro de 1 Samuel, ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o 7, vai narrar no livro a história do nascimento de Samuel, o seu ofício ministerial, a sua chamada por Deus. Vai narrar também as histórias do filho do sacerdote Eli, a vitória dos filisteus, quando a arca de Deus ali é tomada. Do capítulo 8 ao 15, vai narrar também, irmãos, a história que o reino de Israel vai sair do reino teocrático e vai, irmãos, aleluia, glória a Jesus, e vai ali para o reino, irmãos, da monarquia, obrigado, irmão, da monarquia, e vai narrar também, irmãos, a história onde o povo escolhe um rei, vai ser escolhido ali Saul, e a gente chega no capítulo, irmãos, 16, e é aqui, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus falou comigo. Versículo 1 diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás tu dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam essa noite. Por mais que o homem se sente na cadeira e ele na sua imaginação pense, ou de alguma maneira ele cogita que tem o poder em suas mãos para fazer o que ele bem quer, fazer o que ele bem determinar, o que desejar o seu coração, existe um Deus no céu, irmãos, que é soberano, que ele manda e desmanda, o controle ainda está nas mãos de Deus. Aí aqui, irmãos, o Senhor vai alertar Samuel, dizendo o seguinte: olha, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. O Senhor não está mandando, irmãos, ele ir. O Senhor está mandando ele fazer o que? Enche o teu vaso de azeite e vem. Irmãos, o profeta Samuel, aleluia, ele estava, irmãos, enfrentando uma crise espiritual.
irmãos, qual profeta? Ele pode ser um instrumento de Deus, irmãos, sendo que o vaso dele está vazio. Para você ser vaso de Deus, o seu vaso tem que estar cheio. E além de estar cheio, irmãos, você não pode fazer nada sem a direção de Deus. Por isso que Deus fala com Samuel, fala assim, olha, enche o teu vaso e vem. Porque é importante que eu lhe dê a direção. É importante que eu vá com você. Porque se Samuel, irmão, enchesse o vaso, ele fosse esperar conta por própria orientação dele, com certeza, irmãos, ele tinha levantado o rei errado. Por isso, irmãos, que é importante que Deus, irmãos, ele venha tomar o centro das nossas vidas. Sabe por quê? Que muitas das vezes você planeja, junta recurso, chora, ora, busca a face de Deus, e Deus não responde, aí você pela sua própria força, irmã Ivone, quer fazer algo que Deus ainda não falou, vai, faz e não dá certo, porque Deus não determinou ainda, irmão. Deus não lhe deu uma direção ainda. Espere a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E como, irmãos, esse texto é bastante conhecido. Aí aqui vem, irmãos, no versículo 7, Samuel, ele olha para um dos filhos de Jessé, Eliabe, e diz, certamente é esse que Deus escolheu, é esse que vai ser o rei da nação. E entre aquele povo, irmãos, existe uma lista de 10 serviços que quando o pai não queria que o seu filho fosse honrado na família, atribuía um desses serviços para seus filhos. E entre essas listas de serviço, ou de emprego, posso assim dizer, estava o serviço de pastorear ovelhas. Para você ver, irmãos, aleluia, o que Davi estava enfrentando. Porque o que Davi está enfrentando aqui, não é só o perigo dos outros pastores lá fora. Nesse período aqui de Davi, irmãos, quando a pessoa era responsável de pastorear as ovelhas de seu pai, pastor naquele tempo, irmãos, era desvalorizado, não tinha crédito algum, e por muitos eram chamados até de ladrões. Davi, irmãos, corria constante perigo de cair nas mãos de salteadores, outros pastores de ovelha. Poderia também estar correndo risco diariamente de morte, porque quando eles roubavam o rebanho de outro pastor, eles matavam o pastor. E Davi vai enfrentar, irmãos, isso no seu ministério. E o pior é o desprezo dos seus próprios irmãos e do seu pai. Talvez, meu querido, você tivesse vindo essa noite querendo ouvir outra mensagem. Uma mensagem, não sei, Senhor, me dá a resposta, e Deus usasse o pregador para determinada resposta de oração que você está esperando. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Tem alguém aqui no nosso meio que talvez não esteja passando pela mesma situação que Davi passou, mas está enfrentando, irmãos, o que Davi também enfrentava: o desprezo, a humilhação,
Porque os maiores inimigos de Davi, irmãos, escute, não estava lá fora, estava dentro de casa. E quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Eliabe chega, Samuel, ele, não, certamente está aqui ungindo do Senhor. É este que o Senhor escolheu. O versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Eliabe, irmãos, ele fazia parte daqueles homens separados para a guerra. Eu posso dizer aqui com as minhas palavras que ele era um soldado. Eu imagino irmão, vou conjecturar aqui. Talvez Eliabe pudesse ter chegado aparentemente todo vestido, com as suas honrarias de soldado, com aqueles trajes elegantes. Mas não adianta nada, irmãos, ter méritos humanos, honra, status, fama, ter aprovação de uma multidão, se Deus não lhe aprovou. O homem com a multidão, irmãos, ele não vale de nada. Agora o homem com Deus, irmãos, ele vale tudo. Ter a aprovação de muitos, irmãos, é fácil demais. Agora, ter a aprovação de Deus, irmãos, nem todos têm a aprovação de Deus. E o Senhor, ele vai repreender a Samuel: olha, não atende para a sua aparência não, meu filho. Aparência, irmãos, nos remota a palavra de imagem. Pega um espelho na sua casa e olhe para o espelho vai produzir a sua, mas o seu coração ele consegue reproduzir? Não, porque o espelho só reproduz o reflexo. Isso daqui, irmãos, não me dá o título, o nome de ser homem de Deus, de ser profeta de Deus, não, irmão. Dizer que é cheio de Deus é muito fácil. Nós vivemos, irmãos, o período mais sombrio da história. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos valorizando muito a aparência. A aparência. Onde, irmãos, a gente valoriza a aparência, mas tem gente, irmãos, escondida aqui no nosso meio, que muitos até viram as costas para você. Você é desprezado, é humilhado. Ninguém não dá nada por você, mas Deus é contigo. Irmãos, a multidão, ela pode virar as costas para você, mas você tem a aprovação de Deus, irmãos. Isso vale muito. E diz mais, nem para a altura, irmãos, aqui no texto, nos remota a palavra grandeza. Eu louvo a Deus, irmãos, e agradeço. Porque a gente não enfrenta esse negócio aqui não, irmãos. Glória a Jesus. O único grande, irmãos, o grandão que tem que ser aqui é o grandão da Galileia. No reino dos céus, irmãos, e aqui na terra, não tem, irmãos, ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais.
mundo de fama, status e poder que você é melhor do que ninguém não, meu filho. Não, não é por causa disso. Quer uma prova? Pegue o rico e pegue o menos favorecido que o rico. Corte o pulso de ambos. O que é que vai sair do pulso de ambos? Se mandar os dois no meio, vai aparecer o que de ambos? Os ossos. Os ossos não são tudo branco. O sangue não é tudo vermelho. Quem é que determina, irmãos, essa distinção entre ambos? Ninguém. Porque o mesmo Deus que vai julgar o rico é o mesmo também que vai julgar o pobre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio, irmãos, entranhado, uma competição, irmãos, desenfreada, de quem prega mais, de quem louva mais. Oportunistas de microfone, escute. Irmãos, eu vim falar aqui essa noite o que Deus falou comigo, irmãos. O meu papel aqui, eu estou só como garçom, só estou para servir. Qualquer coisa, irmãos, você fala com o cozinheiro lá de cima, que ele se responsabiliza. E nós vivemos, irmãos, aleluia, esse embate. De quem prega mais, de quem louva mais, de quem faz isso, de quem faz aquilo. Honra, status, poder. Mas quando se chama para olhar para dentro, não tem conteúdo. Não tem amor. Faz a obra, irmãos, de qualquer jeito, relaxadamente. Que adianta, irmãos, ter estatura, altura, se por dentro está morto. Era isso, irmãos, que o Senhor está falando para Samuel. Olha, Samuel, esse homem ele pode alcançar qualquer mérito humano, mas diante de mim, que sonda a mente e o coração, esse para mim não serve para a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor. Estatura é algo que nos remota algo por dentro. A boca fala do que o coração está. O que está cheio, irmãos, o teu coração. O que é que nós temos fazendo, irmãos? O que é que nós estamos fazendo para encher, irmãos, o nosso coração? Você já parou para imaginar, irmãos, quantas pessoas, irmão nossos, são feridos por causa de uma palavra, irmãos, não vigiada, pronunciada. A pessoa já é ferida e quer ferir os outros. E ela mostra o que está dentro do coração dela. Se fosse pela própria força de Samuel, irmão, Eliabe tinha acabado aquele reino. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque lá do nada, onde ninguém estava vendo, irmãos, ninguém estava vendo o que Deus estava fazendo na vida de Davi.
Enquanto os filhos procuravam méritos, honrarias humanas, Davi estava lá, pastoreando as ovelhas do pai dele. E um determinado dia, aleluia, veio um leão e Davi mandou o leão no meio. Veio o urso, Davi tomou a ovelha da boca do urso. E era Deus, irmãos, forjando Davi, preparando Davi. E o interessante, irmãos, que Jessé faz passar todos os seus filhos perante o profeta Samuel. Sabe o que é, irmãos, o imprevisto? Quando se preparou, aleluia, aquela mesa. O imprevisto, irmãos, era Davi aparecer vivo naquele lugar. Era imprevisto ele aparecer. Era improvável que Deus escolhesse Davi, porque Davi estava ocupado em guardar as ovelhas do pai dele. Mas olha o que é que Deus faz, olha, prepara uma mesa. Porque enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos se assentar. Vou repetir de novo, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos se assentar à mesa. Agora eu pergunto aos irmãos, qual era o mérito e o que Davi tinha para que ninguém se assentasse à mesa esperando ele chegar? Porque até então, irmãos, Davi não tinha sido ungido rei não, irmão. Naquele período, irmãos antigos, só se esperava se assentar na mesa quando era alguma autoridade, irmão. Por mais, irmãos, que ninguém da sua família tivesse reconhecido, valorizado a Davi, irmãos, o céu, irmão, já estava autorizando a Davi com uma unção diferente na vida dele. Deixa eu ser mais claro aqui. Deus já preparou, irmãos, aqui uma mesa para você. Diante daqueles irmãos que lhe menospreza, que não dá valor a você, que lhe humilha de todos os jeitos. Porque, irmãos, eles vão ter que ver aquilo que Deus já tinha reservado para você. E vai ser notícia, irmãos, até no meio dos teus caluniadores. Tem uma cadeira de honra separada para mim e para você, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, aleluia, eu posso até conjecturar aqui. Davi, irmãos, ali pastoreando as ovelhas do pai dele, às vezes com lágrimas, passando diversas adversidades, pastoreando. Salmos, aleluia, de 56, versículo 8 diz: Senhor, tu conheces os meus caminhos e as minhas peregrinações. Porventura, Senhor, não estão contidas diante de ti, Senhor, as minhas lágrimas. Salmo de número 89, versículo 20 e 21. Achei a Davi, achei o meu servo e com o meu santo óleo ungi. O meu braço forte será com ele, aleluia. Irmãos, quando Davi, irmãos, adentra aquele lugar, eu posso até imaginar aqui, irmãos, ele dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Viver, irmãos, aleluia.
de lutas, de perseguições, de desprezo, irmãos, isso é ruim demais. Quem aqui, irmãos, nunca foi desvalorizado? Quem nunca, irmãos, sofreu desprezo? Quem nunca, irmão? Se for falar de desprezo aqui, irmãos, meu Deus, da meia-noite eu não termino. Sabe o que é, irmão, você acordar de manhã, ser chutado para fora de casa, dizer que você não vale nada, não vale um bombom, que é vagabundo, que não presta para nada. Você cresce um adolescente revoltado, irmão. Para que os irmãos venham entender, irmãos, eu já pensei muitas das vezes tirar minha vida, irmão. Já fiz muita coisa errada. Quantas as vezes, irmãos, eu na esquina ali daquele Padre, eu estava armado, irmãos, numa esquina, querendo ceifar a vida do meu próprio pai. Aonde, irmãos, no domingo, toda a minha parentela se reunia e me jogava para fora de casa. Às vezes na chuva, irmãos, tinha que beber lama para matar minha sede. Você acha, irmãos, que o mundo lá fora não vai abraçar? Abraça, irmão. Se a família não crê, irmãos, o mundo lá fora abraça. E ali, irmãos, eu comecei a vir para cá, em 2012. Deus foi trabalhando, irmão. Me deu uma família. Me levantou como obreiro. Pela misericórdia, levantou como diácono. Mas até hoje, irmãos, até hoje, as perseguições que um dia enfrentávamos lá fora, enfrentamos dentro de casa. Porque é muito fácil, aleluia, desvalorizar, irmãos, o seu momento. Isso é muito fácil. Mas por dentro, irmãos, ninguém conhece a sua trajetória até chegar até aqui. O seu caminho arda até você alcançar determinada bênção. Ninguém conhece. Porque hoje, irmãos, o que vale é a aparência. O que vale é ser grande, é ter nome. Mas o coração, irmãos, está longe de Deus. Os verdadeiros irmãos adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Irmãos do céu, eu não sei qual é a luta que você passa. Eu não lhe conheço, irmãos, a luta que você enfrenta dentro de casa. Mas eu quero lhe dizer algo de Deus aqui essa noite. Existe um Deus do céu que Ele lhe conhece você por dentro e por fora. Não adianta não, irmãos, querer maquiar uma coisa que você não é, não, que Deus lhe conhece. Hoje, irmãos, hoje é como o culto da colheita. Eu quero lhe dizer, você talvez possa enfrentar N coisas. Mas se Deus, irmãos, carimbou, irmão,
Se Deus já determinou, irmãos, pode se levantar o inferno inteiro. Você vai ser aquilo que Deus determinou para você. Você vai ser, irmão. Porque Deus, irmãos, Ele lhe escolheu. Você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Deus não entregou essa responsabilidade para outra pessoa, não, irmãos, é para você. Quando se fala, irmãos, de mesa, mesa retrata a comunhão, a tratado, a negócio. Ei, querido. Deus vai começar, irmãos, a tratar algo de dentro para fora. Coisas inacabadas aqui dentro vai se expandir para fora. Quem, irmãos, não acreditava em você em nada, vai ter que engolir a seco o que Deus vai fazer, irmãos, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o que é que mais me dói? Em ver pessoas, irmãos, que estavam conosco, foram escolhidas por Deus, mas não valorizou, irmãos, aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A pessoa tinha tudo, irmãos, para dar certo, e retornou atrás. Não desista, meu querido irmãos, minhas queridas irmãs. A obra, irmãos, ela é árdua. É com choro, é com lágrimas. Irmãos, não se preocupe, irmãos, com a aprovação de seu ninguém, irmão. O importante é que Deus esteja lhe aprovando aquilo que você está fazendo. Quando Davi, aleluia, quando Samuel unge, irmãos, a Davi, o texto diz, irmãos, que o Espírito de Deus se apossou de Davi. E é aqui, irmãos, que eu quero terminar de construir a mensagem. Deus chamou, preparou, capacitou Davi. Mostrou, irmãos, que Davi era o escolhido. 1 Samuel 13, Deus disse para Samuel que, olha, eu já me provi de um rei para mim segundo o meu coração. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. E quando o texto diz, aleluia, que o Espírito, irmãos, se apossou de Davi. Se apossar é tomar posse. Era como se o Espírito Santo estivesse falando para nós aqui essa noite: olha, você é meu. Eu te tomei para mim. Irmãos, tem algo em nós que é inegociável. Nós não estamos à venda. Nós não negociamos valores. E nós, irmãos, crente assembleiano da Assembleia de Deus, valorize, irmãos, o Espírito Santo. Irmãos,
irmãos, você tem que valorizar, irmãos, o Espírito de Deus que há em ti. O Espírito Santo, irmãos, no período de Gênesis, o texto diz que ele pairava sobre as águas, se movimentava ali, não tinha lugar certo para o Espírito de Deus. No tempo da peregrinação do povo de Israel, Moisés, instruído por Deus, vai fazer tenda para o Espírito de Deus habitar. Cristo paga o alto sacrifício na cruz. Eu e vocês somos alcançados pela graça de Deus. E através do derramamento de sangue de Cristo na cruz, somos lavados, irmãos, de todo o pecado. Eu acho lindo, irmãos, isso do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte: olha, não sabeis vós que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Irmãos, o Espírito de Deus habita em mim e em você. Nas suas lutas, nas suas dores, no seu sofrimento, irmãos, você não está só. O Espírito Santo, irmãos de Deus, ele preenche, irmãos, todo o espaço vazio. Davi, irmãos, foi tão cheio do Espírito Santo que o povo estava lá tudo reunido para guerrear. Aí vem um incircunciso chamado Golias. Davi não abandona o seu ofício de pastor de ovelhas, vai até o acampamento e diz: olha, quem é esse incircunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, quem é esse incircunciso aí lá fora para afrontar aqui o povo de Deus, irmão? Pode se levantar quem quiser, pode se sentar naquela cadeira de presidente, irmãos, quem quiser. Mas quem são, irmãos, esses incircuncisos? As portas, irmãos, do inferno não prevalecem contra a igreja. Pode arquitetar, pode planejar, ei, a igreja tem dono. Pode se levantar, irmão, esses incircuncisos aí. Nós já enfrentamos coisas piores. Nero, Covas dos Leões. Quem é esses incircuncisos? Deus ungiu e selou a você, meu querido, minha querida irmã. Para que temer? Nós não negociamos nossos valores. Deus, irmãos, parece que ele repete a mesma história de Davi conosco. Você já parou para pensar, irmãos? Cada irmão, cada irmã que senta do seu lado, você pode ver ele aqui bonito, tipo aqui o nosso pastor Salim, o irmão de Célio, bonito, irmão. Aqueles artistas, né, irmão? Aqueles galãs bonitos. Glória a Jesus. E as lutas, irmãos, que esses homens passam dentro de casa.
e que ninguém está vendo nada. Deus repete ou não repete, irmão? É a mesma coisa. É ele sozinho chorando, com a porta fechada, e Jesus visitando. Ninguém não está vendo nada, mas Jesus está visitando. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. E o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Deus, irmãos, ele trabalha no oculto. Ele prepara no oculto. E honra, irmãos, publicamente. Deus, ele trata em nós. Quando ninguém está vendo, é Deus tratando conosco em secreto. Deus, ele trabalha, irmãos, no oculto. Para mostrar, irmãos, não que a gente é melhor do que ninguém, não que a gente ora mais do que ninguém, não. Para mostrar que ele ainda responde a oração dos crentes. Quer ver um exemplo, irmão? Eu vou botar eu mesmo como exemplo de oração. Ninguém, irmãos, na minha família pagou o preço de oração por mim, não, irmão. Mas eu sou fruto de oração. Sabe por quê, irmão? Tem um evento, eu não vou dizer aqui o nome. Júlio César aqui sabe o que é que eu vou dizer aqui. Todo dia 12 de outubro, reúne-se um determinado grupo, aí lá suas batucadas lá, chama todas as crianças, não é, irmão Júlio? E enche de bombom, pirulito. E naquele dia, eu e o William, nós fomos para essa festa. Desceu o negócio lá, rodou a gente. Aí falou assim, não, bota esses meninos lá para fora, que pertence ao homem lá de cima, ninguém toca. Eu não entendia nada, irmão, nada, não entendia nada. Passou-se os anos, irmãos, é aí que eu fui entender. Quando você é levantado coluna, irmãos, Deus, ele lhe chama desde o seu ventre. Vou dizer aqui só por cima, irmão, para os irmãos terem ideia. Em 2015 teve um culto aqui, do culto da família. Se não me falha a memória, era o irmão Andricélio com a irmã que dirigia aqui o culto. Irmã Roseli. Eu estava chorando muito, irmãos, ali nos jovens. Eu, Senhor, me dá a chance de se reconciliar com meu pai. Eu preciso ver esse homem. Eu não vou ter paz enquanto eu não me reconciliar com ele. Aí passou-se o ano, 2016. Meu pai começou a frequentar a casa da minha mãe. E todo mundo, irmãos, ali no bairro, ali, Jardim Iracema, sabia o que era que eu queria fazer com aquele homem. Porque o diabo, ele não lhe acusa o seu presente, ele vai lhe apontar o seu passado que você fazia. Mas como as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, irmãos, ele não acha brecha de acusar, não. Aí, ele frequentando a casa da minha mãe, eu relutando, gritando aqui na igreja, ceando, e a consciência pesando. Se eu estou fazendo sacrifício de tolo.
Para me obter perdão, eu tenho que perdoar. Pô, eu vou perdoar esse homem. E um domingo, irmãos, saímos daqui da escola dominical. Ele foi almoçar na casa da minha mãe. A vontade, irmãos, era tão grande de fazer alguma maldade com aquele homem. Vou confessar para os irmãos aqui, irmão. A carne reinou, irmão. Mas como diz que a gente é tempo morado do Espírito de Deus, irmão. O Espírito se apossou, irmão, de mim na hora. Eu, Pai, o Senhor me perdoa. Irmão, quando eu estendi a mão para ele para mim, irmãos, eu pedi a bênção dele, nós começamos a chorar. E eu olhando, irmãos, dentro do olho dele, eu falei, olha, eu como servo de Deus agora, eu lhe peço perdão. O Senhor me perdoa, Ele perdoa, José, está perdoado, meu filho. Eu só tenho uma coisa a lhe dizer, um dia eu vou ser pai. Mas o que você fez comigo e o meu irmão, eu nunca vou fazer. Na quarta-feira, irmãos, o meu pai partiu. Isso em agosto de 2016. Dia 25 de 2016. O meu avô, que eu chamava de pai, também partiu. Enquanto nós estávamos se preparando para cantar aqui, dia 23 eu fui visitar meu avô, dei minha Bíblia para ele. Perguntei se ele queria Jesus. Aí falou, meu filho, é remédio isso aí, é? Eu não vou, né? Não, eu comecei a dizer eu quero Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Dia 25, irmãos, ele partiu. 14 de março de 2017. Já não bastava essa luta. Deus recolheu a minha mãe. Agora olhe para cá. Você acha, irmão, mesmo que não deu vontade de eu pegar os livros que eu tenho lá em casa, as minhas Bíblias, as minhas gravatas, e vender tudo, irmão? Sabe o que é passar 10 dias sem dormir, de madrugada orando? E vier esses que se dizem homem de Deus, mulher de Deus, apontar você, dizer que você está em pecado, está adulterando, que está roubando, que está mentindo. Ouvi isso, irmãos, num momento de luta, de desprezo. Mas eu estava lá. Quando foi, irmãos, para reconhecer o corpo, ela passou 47 dias, irmãos, sem conseguir urinar e sem defecar. Quando abriram aquele saco preto, botaram a cabeça dela para fora. A pior cena, irmãos, da minha mãe, foi eu que vi. Ela estava botando tudo para fora. Eu tinha tudo, irmãos, para dar errado. Quantas vezes, irmãos, o bicho rei da Costa Oca se materializou, irmão. Isso é para quem crê. Cadê o teu Deus? Tu fala que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus transforma. Deus te abandonou. Eu ouvi isso, irmãos, durante 10 dias. E orando, Senhor, eu não aceito, Jesus, cura ela. Eu não vou sossegar enquanto não curar ela. Deus recolheu. Nós voltando para casa. Eu, Senhor, vou abandonar tudo, dá para mim mais não.
De herança ela ainda deixou mais 2 irmãos para me terminar de criar. Não fiquei com nada da minha mãe. Nada. Só os meus 2 irmãos. Aí, gente, vim bater nas costas do irmão José. Que não conhece, irmãos, a fundo a história dele. Querer pisar. Humilhar, irmão. Enquanto você não via só isso daqui, Deus estava preparando lá fora, irmão. No oculto, Deus forjando, irmão. Trabalhando. Isso é para a glória de Deus. Hoje, irmãos, muito do período que eu passei na criminalidade, me veio na rua e falou assim: José, eu pensei que tu ia ser tudo menos crente. Meu filho, ore aqui por nós e a gente ora. Deus faz a obra, Deus transforma. Irmãos, Deus ainda é o mesmo. Irmão, você pode enfrentar a luta que for, mas tenha força em Deus, que Deus vai lhe dar força. Deus, irmãos, Ele não lhe abandona. Deus, Ele não lhe esqueceu. Todas as vezes, irmãos, que eu pensava olhar para trás, aí vinha Jesus: olha, botou a mão no arado, não olhe para trás. Eu não te prometi carro, chave de casa, riqueza não. José, a minha graça te basta. Irmãos, do jardim Iracema, a graça de Deus nos basta. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui, irmãos. É pela graça de Deus. E Deus foi salvando, irmão, foi chamando de um por um da minha parentela. E hoje servimos a Deus, irmãos, não por causa do meu mérito não, do meu sofrimento, da minha dor não. É por causa, irmãos, que Jesus é bom, irmão. Eu falo dele, irmãos, aleluia. Porque eu conheço a Jesus, eu sei do que é que eu estou falando. Isso aqui para mim, irmãos, não é um mero livro não, irmão. Você tem comunhão com o autor desse livro aqui? Receber a visita dele todos os dias na sua casa. Lhe falando: meu filho, eu lhe amo, minha filha, eu lhe amo, eu saio com você. Teve uma determinada vez, irmãos, que uma filha de Satanás olhou para mim e falou assim: José, eu aposto contigo que essa menina não é tua. Irmão, minha filha é uma princesa, irmão. Eu lhe dou até R$2.000 para a gente fazer o exame de DNA, mas essa menina não é sua. Peguei um copo d'água. Entrei no banheiro. Botei a testa na privada e orei: Senhor, tu ouviu. Ela não falou isso comigo não, Senhor. Ela falou isso, foi contra ti. Jesus, tem misericórdia. Sabe o que foi que Deus fez, irmão? Glória a Jesus. Nós passamos, irmãos, 2 anos, sem comprar fralda, kit higiênico, perfume para a menina, roupa.
Ela, José, eu não sei qual foi a macumba, urucubá que tu fez, meu filho. Fale lá com Deus que você orou, porque eu não estou conseguindo dormir. E na minha mente só vi uma voz assim: tudo que ele precisar dê, tudo que ele precisar dê, tudo que ele precisar dê. Vá mexer com o crente que tem o Espírito Santo. Deus faz assim, irmão. Esse grupinho, escute, que se reúne, aleluia, na calçada, no WhatsApp. Eu nem sei se usa mais Facebook, mas se usar, amém. Para estar falando aqui, olhe para cá, ó, desses cabos bonitos aqui. Meu filho Jesus lhe pegar e pesar a mão em você. Porque crente, irmãos, que tem o Espírito Santo, quem faz justiça, irmãos, é o Senhor. Eu creio assim e vivo assim, irmão. Porque, irmãos, nós vivemos, aleluia, irmãos, é por milagre. É por milagre, irmão, é milagre atrás de milagre. Contar só uma. Eu nem sabia que eu ia estar aqui domingo, terça-feira, irmão. O cara puxou, irmãos, um 38 canela seca e botou mesmo na minha testa. Aqui na Droga Brasil, irmão. E eu estava comprando remédio para Janaína. Eu nem comprei o remédio. Ainda voltei para cá sem o celular. Aí, irmãos, a mente velha. Eu já estava pensando, rapaz, se eu pegar esse cabra, rapaz, se fosse outrora. Aí Jesus, meu filho, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E sábado, irmão, o abençoado que se apropriou do celular, eu vi ele sábado. E era um conhecido, aí eu olhei assim, ó, rapaz, irmão, mas ó o inseto, mano. Aí lá vem a carrinha, rapaz, vá lá, faça justiça. E Deus fala, meu filho, a minha graça te basta. Aí os meninos todos ligando, os conhecidos pro celular dela, da minha esposa. José, tu sabe quem é? E eu, não sei quem é não. Vamos orar para Deus, né, abençoar. Deus salvar, Deus converter esse rapaz. Porque o que temos mais de valor, irmãos, que o diabo fica doido para tomar e não toma, irmãos, é a unção que há na nossa vida. Irmão, pode levar tudo. Mas se chegar, irmão, acontecer alguma coisa, eu sei que a mansão celestial, irmão, vai me receber. Por isso, irmãos, que nós não devemos temer, porque é algo de valor, irmãos. O diabo, ele não pode roubar de nós. Crente, irmãos, que tem essência é assim mesmo. É luta por cima de luta. Mas Deus, irmãos, dá a vitória. É Deus que dá a vitória, é Deus que capacita, é Deus que prepara, é Deus que unge, é Deus que levanta, é Deus que manda, é Deus que ordena a bênção, é Deus que ordena a vida, é Deus que ordena a cura. Fique de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Já vou entregar aqui. Você que ouviu essa mensagem, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se está longe, venha.
você não veio a esse lugar em vão. Jesus, Ele está aqui. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3, essa é a garantia que Ele se faz presente. Jesus, aleluia, Ele lhe convida. Eu creio, irmãos, piamente que Deus ainda transforma, que Deus liberta. Por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se tiver, irmãos, alguém com alguma enfermidade aqui, irmãos, eu quero orar por você. Se você enfrenta, irmãos, qualquer tipo de adversidade, luta espiritual, eu quero orar por você essa noite. Se você está desanimado, abatido, fraco, eu quero orar por você. Ainda há esperança, irmãos. Ainda há esperança. Vem, irmão, venha. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Não abandona os que esperam nele. Suas portas são abertas. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos adorar a Deus. Socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da sua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. Glória a Jesus. Os milagres que você precisa, Deus tem. Senhor Deus eterno, Pai bendito. Senhor, restaura, Jesus, a esperança que se perdeu. Deus, Ele conhece a tua estrutura. Deus, Ele conhece, sim, filho, a tua estrutura. Deus há de trazer de volta aquilo que se perdeu. Eu não sei, meu querido, minha querida irmãs, o que você enfrentou por esses dias. Mas Deus vai restituir. Deus vai restituir. Deus, se tiver, Pai, no nosso meio, Senhor, toda enfermidade, Pai, da cabeça até as plantas do pé,
Jesus vai repreender no Senhor todo mal, toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toda doença no sangue, Pai, todo espírito, Senhor, de depressão, bate em retirada. Senhor, continua, Senhor, operando nesse lugar, Pai. Senhor, continua, Senhor, usando os teus filhos, Senhor, nessa casa. Ei, Deus, tem um recado aqui para alguém aqui, mulher. O Senhor já tem contemplado as tuas lágrimas. Quando tu falaste que não ia aguentar, Deus há de fazer nova todas as coisas. Não desanime, filha, que Deus é contigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe esta amada congregação, irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aqui à frente. Em nome de Jesus. Eu estou querendo encerrar, mas Deus ainda quer operar grandes coisas aqui, viu, pastor Salim? Sério, segura a mão da sua esposa lá. Assim diz o Senhor, grandes coisas Deus vai fazer nesse lugar, através da vida de vocês. Vocês na obra. Porque tem joelho de oração orando por vocês. Irmãos, tem gente aqui na frente que não entende o que está se passando aí, mas Deus é Deus de restituição. É Deus de milagre. Deus vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Deus vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Tem aqui, irmãos, alguém nosso meio que está aceitando a Jesus, se reconciliando. Amém? Pois então, irmãos, é só até aqui, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Receba, minha irmã, a sua cura. Receba o seu milagre. Tudo aquilo que te atormentava seja repreendido em nome de Jesus. Deus ainda é Deus de milagre. Deus ainda é Deus de providência. Irmão, Deus vai fazer, irmãos, em 2023. Se prepare você, gostando ou não. Esse lugar aqui, irmão, vai ficar pequeno.
vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. Julinho, meu filho, já tirou a carteira B, já, meu filho? Tirou não? Pois se prepare, viu? Pode se preparar. Porque a próxima vez que eu tiver a oportunidade aqui, quem vai me buscar lá em casa é você, meu filho. Receba a sua bênção. E eu estou crendo, irmão, para as irmãs do ciclo de oração. E levante as mãos aqui, irmão. Está aqui uma. Cadê as irmãs do dirigente de ciclo de oração? Das consagrações, cadê? Vem para cá as mulheres de oração, para cá para frente. Glória a Jesus. As irmãs, dê as mãos aqui, as irmãs, dirigendo o ciclo de oração, das consagrações. Dê as mãos às irmãs. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Estenda as mãos para cá, estenda, estenda, estenda. Irmãos, vamos contabilizar aqui, irmãos. 1 minuto. Até 28. Só de glória a Deus e aleluia aqui dentro, irmão. Eu lhe convido, irmãos, glória a Deus e aleluia. Vai, cadê? Cadê? Vamos encher esse lugar de glória a Deus, aleluia, irmão. Vamos fazer o som do céu, vai. Adore, adore, adore. Em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo aí. Trabalha, Espírito Santo, enche. Renova as estruturas dos teus filhos, Senhor. Para começar o 2023 com o pé direito, Jesus, enche. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Vai recebendo, irmão, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Toma posse aí da tua bênção e da tua vitória. Toma posse, toma posse. E aleluia. Glória a Jesus. Deixa Deus te tocar, meu irmão. Deixa Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar.
Deixa Ele visitar o teu interior. Deixa a lágrima rolar na face. Deixa teu coração se derreter na presença de Jesus. Ramai agaçou da ramanabachai. Iri agachei de acai. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto a unção de Deus, movida sobre as nossas vidas. Milagres estão acontecendo hoje à noite no Jardim Iracema. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou pedir aqui ao nosso querido irmão Andricélio, é o nosso irmão Júlio César. Vocês vão pegar cada um uma salva e vocês vão ficar lá naquela porta, lá da saída. Deus tocou meu coração para nós abençoarmos o irmão José com uma oferta. Não foi acertado nada com ele, isso. Irmão Augusto não acertou nada com ele. Mas Deus tocou meu coração para a gente abençoar o servo de Deus. Eu já vou tirar aqui do bolso a minha, entregar aqui o Andricélio para ele colocar ali na salva. E você faça a mesma coisa. Quando você for saindo, você deixa uma oferta lá para o irmão José. Aquilo que Deus tocar seu coração. Aquilo que Deus tocar seu coração. Tá certo? O irmão Andricélio vai contar lá fora, vai colocar no envelopezinho, vai entregar aqui nas mãos do nosso querido irmão. Deixa Deus tocar teu coração e você contribua para o nosso querido irmão, que veio com toda boa vontade nos trazer a palavra. E eu creio que Deus fez maravilhas aqui na nossa igreja. Depois nós vamos ver o resultado. Depois nós vamos ver o resultado. Irmão, depois nós vamos ver. Meus irmãos, nós teremos o culto de missões no próximo domingo. Estará aqui pregando a nossa irmã Samila Lima e o louvor com a filha dela, a nossa irmã Fúvia Lima. Mãe e filha aí, né? A mãe canta e a filha prega, né? Muito bem. E a filha é solteira, viu, meninos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quinta-feira teremos a nossa doutrina, amanhã círculo de oração, e os irmãos venham orar e buscar a face do Senhor. Nós vamos precisar de muita oração daqui para frente. Muita oração. Deus vai nos dar vitória. Nós tivemos a alegria de hoje batizarmos os nossos irmãos e irmãs. Nossa irmã Adriane Sabino Lourenço, Francisca Albaniza da Silva, Raimunda Nonata Gomes de Sales Costa, Samuel Martins de Castro, que é o nosso Samuel da mocidade, e a Thalita Yuki Rodrigues. Essas 5 pessoas nós batizamos hoje nas águas, e na próxima Santa Ceia nós estaremos chamando elas à frente. Vamos passar aqui um videozinho de tudo o que aconteceu lá no batismo, para que os irmãos possam assim acompanhar o crescimento dessa igreja. Queremos avisar e anunciar à igreja que nós estamos constituindo o nosso querido pastor Zé Carlos. Pastor José Carlos vai ser o homem que vai receber
a oferta para o nosso jantar da virada do ano. Então você vai procurar o irmão José Carlos e vai dizer aqui: pastor, está aqui a minha oferta para a minha contribuição para o nosso jantar da virada do ano. Tá certo? Era o nosso irmão João Rios que fazia isto, mas João Rios não está em condições de estar aqui conosco, então nosso querido pastor José Carlos estará responsável por esta arrecadação, tá certo? Depois nós vamos passar para ele uns envelopezinhos, para ele entregar ao irmão: irmão, pastor, me dê um envelopezinho desse aí que eu vou botar a minha oferta dentro, para ajudar no nosso jantar, né? Nós vamos estar servindo aos irmãos e às irmãs. Nós vamos estar servindo uma carne especial, né, com um molho por cima, que ele já disse o nome do molho ali, é em francês, eu não entendo nada, né? E vai também preparar um filezinho de tilápia, para servir também aos irmãos, com 2 tipos de arroz, salada, farofa, vai ser refrigerante aqui no meio da canela. Então os irmãos contribuam, que vai ser bênção para a virada do ano aqui com a família Jardim Iracema. Tem muitos irmãos que vão viajar, não vão passar aqui conosco, mas quem ficar não vai se arrepender não. Quem ficar não vai se arrepender não. Não é não, presbítero Roberto? Roberto ali está garantindo tudo, meu irmão. Vamos ficar em pé, vamos terminar o trabalho do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão José, diácono da igreja, ali em Jardim Guanabara 2, sua amada esposa, que acompanha o meu irmão. Muito bem, irmãos, nós estamos passando para vocês uma recomendação da direção geral da nossa igreja. O Tempo Central está nos orientando a retornarmos com o uso da máscara nos nossos cultos. Então os irmãos, a partir de quinta-feira, comece a usar máscara. Nós estamos aí com um surto de virose, também estamos aí com o retorno do Covid-19, né, uma variante nova que chegou aí, e nós precisamos estar resguardados. Até eu já estou usando a minha também, e eu recomendo aos irmãos que os irmãos venham de máscara, e ali os irmãos passem o álcool na mão quando forem entrando, para que assim a gente possa estar resguardado de qualquer perigo de contágio, tá certo? Amém? Glória a Deus. Vamos convidar aqui o nosso querido irmão presbítero Robério. O presbítero Robério vai orar, encerrando aqui o nosso culto, e em seguida o presbítero Rosimar, que aqui é quase o oficial da bênção apostólica, que é o Rosimar, vai impetrar a bênção apostólica. Aleluia. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai eterno, em tua presença, Deus, grato pela tua palavra, na tua presença, Deus, a restauração, meu Deus, avivamento, meu Deus amado, daqueles que chegaram tristes, Pai, mas vão sair alegres, meu Deus. Obrigado, Pai amado, nos dá a semana de vitória, no nome do Senhor Jesus eu creio, Pai, desde já para todos sempre, amém. Paz do Senhor para todos, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, quem crê, diga amém. Jesus! 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 Vem!